Gravando! Ó, começou a aula. A gente tem uma partezinha bem chatinha de geometria, que é a partezinha mais de teoria mesmo, e os exercícios assim são um pouquinho mais difíceis. Isso aqui está dentro de geometria plana, tá? Nós vamos aprender as áreas de figuras planas hoje. Eu vou aproveitar, lógico, né? Quando eu estiver falando de algumas figuras, eu já quero comentar algumas coisinhas dela e, né, que vai aparecer. As classificações, etc e tal. Vocês vão perceber que fica parecendo que a gente está lá no 6º ano estudando geometria. Porque é a figura, você anota a fórmula, não tem jeito. Só que aí a gente tem que tomar cuidado do seguinte, isso aqui é o chão, é o básico, né? O exercício vai ser um pouquinho diferente. O que o exercício vai fazer? O exercício ele vai mesclar figuras. Por exemplo, olha o primeiro exercício. A área de uma sala com a forma da figura ao lado é... Que figura que é essa aqui? Aí você não sabe, não existe uma figura, uma fórmula para eu calcular isso aqui de uma vez. Aí a gente vai ter que fazer um tantão de coisa aqui primeiro. Por quê? Aqui tem triângulo, aqui tem quadrado, aqui a gente tem que separar essa figura para transformar ela num retângulo e num trapézio. Então o primeiro passo é a gente saber, opa, isso aqui é um quadrado, opa, isso aqui é um triângulo, a fórmula desse é essa, a fórmula desse é essa aqui, e a gente tem que conhecer todas as fórmulas. Depois a gente coloca em prática, tá? Então aqui, por exemplo, essa figura aqui, está te perguntando qual que é a área dessa parte que vai sobrar. Ué, porque se fosse a área do círculo era fácil, né? A área do círculo a gente vai aprender. Mas qual que é a área que vai sobrar? Aí você tem que usar o raciocínio. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que calcular a área do quadrado todinho, tirar as áreas do círculo. O que sobrar vai ser o branco. Então é essa a estratégia que a gente vai ver. Só que até a gente chegar lá, vai dar um cadinho de trabalho. Tá? Porque a gente tem aqui as figurinhas aqui. Primeira coisa que a gente vai ver são as áreas das figuras poligonais. Poligonais te lembra de polígonos. Já vamos aproveitar e vamos falar um pouquinho sobre o que é esse polígono aqui? O que é que são polígonos? Então, os polígonos, eles são figuras planas. Na aula de geometria a gente vai ver o conceito de ponto. Conceito não, mentira, porque isso não existe conceito. A ideia de ponto, reta e plano. Então, quando a gente fala uma figura plana, é uma figura que pode ser desenhada em um plano, tá? Por exemplo, um cubo, eu gasto mais de um plano. Isso aqui é uma figura tridimensional, ó. Tem 3 planos, ó, eu não consigo colocar ela em um plano só. Tem um plano lá no fundo, tem um plano aqui na frente, tem um plano do lado, tem um plano aqui, tá? Plano é como se fosse o quadro mesmo. Então, é uma figura plana, fechada, formada somente por segmentos de reta que não se cruzam. Que não se cruzam. Beleza. E esses polígonos, eles vão receber nomes de acordo com a quantidade de lados que a gente tem nessa figura. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Tudo isso aqui que eu estou desenhando, ó, são polígonos. Aqueles lá são polígonos. Por quê? É uma figura plana? É. Fechada? É. Formada por segmento de reta? É. Os segmentos de reta se cruzam? Não. Eles se encontram. Encontrar é diferente de cruzar. Agora, por exemplo, isso aqui é um polígono? Não. Por quê? Porque está aberto. Isso aqui é um polígono? Por causa de quê? Por causa da curva. Essa curvinha não é segmento de reta. É um polígono? Por causa de quê? Cruzou. Na verdade, tem 2 polígonos. Tem um triângulo em cima e um triângulo embaixo, né? Mas a figura em si, ela não é um polígono, certo? Então a gente vai estudar a área dessas figuras, no caso desses polígonos. E aí, eu já vou aproveitar e falar um negocinho para vocês aqui, ó. Já vou dar uma adiantada aqui na matéria.
que é esse adiantamento que a gente vai falar? Os polígonos, gente, eles são classificados de acordo com a quantidade de quê? De lados. Classificados assim, eles vão receber nomes de acordo com a quantidade de lados. E aí tem dois grupos que são os mais importantes. Os polígonos que são formados por 3 lados. Como é que o bichinho chama? Triângulos. Muito bom. Vamos falar um pouquinho rapidinho aqui dos triângulos. Os triângulos, na verdade, triângulo e a figura de 4 lados, que eu não vou falar o nome ainda, são as figuras mais estudadas dentro da geometria. E no edital de vocês tem uma partezinha falando sobre triângulos, tá? O que a gente precisa saber, né? Eu não vou falar de semelhança agora, mas o que a gente precisa saber bem rapidinho aqui? Essas figuras, os triângulos, eles vão se classificar, ou seja, receber nomes de acordo com os seus lados. Quando uma figura, um triângulo, tem 3 lados com a mesma medida, ele é chamado de triângulo o quê? Equilátero. Só um cuidadozinho aqui, tá? O que é um triângulo equilátero? Vocês aprenderam errado. Eu também aprendi errado. Culpa de quem? Culpa das tias lá do ensino titim. Ah, aliás, vocês são, né? Nossa. Mas a gente ensina errado, tá? É errado, mas não é. É um jeito comum de aprender. Só que quando a gente cresce, a parte técnica, ela entra no negócio, tá? Por exemplo, um médico, ele fala que ele cortou o braço do cara, depois ele costurou. Tem nome para isso, não tem? Ele fez uma incisão, depois ele fez uma sutura. Você não vê o médico falando que vai serrar o braço do cara, né? Ele vai fazer uma incisão, depois, né? Que é a parada toda. É errado eu falar que um triângulo tem 3 lados iguais? É errado. Matematicamente errado. Por quê? Porque os lados, eles seriam iguais se eles tivessem os mesmos pontos que o outro tem. Por exemplo, esse lado aqui. Isso aqui é um segmento de reta, não é? Quem que forma o segmento de reta? Um tantão de ponto aqui, ó. E esses pontos estão tão coladinhos que a gente não enxerga a olho nu, mas tá cheio de ponto ali. É a ideia de ponto, de reta e de... Você acha que esse lado aqui é igual a esse lado aqui? Não. Se fosse, ele teria que estar em cima. Esses mesmos pontos que formam esse lado deveriam formar esse também. Por isso que a gente não fala igual. E aí, já que é a UFO que está fazendo a prova de vocês, vamos tomar cuidado. Porque se ele colocar lá assim, coloque VUF. Triângulo equilátero é aquele que tem 3 lados iguais? Verdadeiro ou falso? Falso. Os lados não são iguais. Eles apenas possuem as mesmas medidas. E tem um nome para isso. Mesma medida na matemática significa o quê? Congruentes, tá? Então o que é um triângulo equilátero? Possui 3 lados congruentes, ou seja, lados de mesma medida. Existe também aquele triângulo que tem 2 lados congruentes. Como é que chama o bichinho? Isósceles. Ui, ai. Isósceles. Isósceles. Beleza. E o que não tem nenhum lado de mesma medida, ele é chamado de quê? Escaleno. Só que os triângulos, eles também são classificados de acordo com os seus ângulos. Ah, mas eu nem falei de ângulo aqui, né? Porque tá lá na aula de geometria, chata. Mas eu já vou ter que dar a ideia para vocês. Quanto aos ângulos, nós temos 3 também. O triângulo chamado de triângulo acutângulo. O que é o triângulo acutângulo? Ele possui 3 ângulos agudos. Lembra o que significa ângulos agudos ou não? Menor que 90 graus, beleza? Ângulos agudos significa um ângulo menor que 90 graus, certo? Existe o triângulo que ele é chamado de triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo? Ele possui um ângulo reto. O que é o tal do ângulo reto? Vocês lembram o que é o ângulo reto? 90 graus.
É um ângulo que mede exatamente 90 graus. É o que mais a gente vê no nosso dia a dia. Quer ver isso aqui, ó? A quininha do quadro aqui mede 90. A parede com o tablado aqui tem um ângulo de 90. A quina da televisão, a quina da porta, tudo. A quina do papel, tudo é ângulo de 90 graus. É essa quininha viva, tá? Que a gente tem. E existe também o triângulo, que ele é chamado de triângulo obtusângulo. O que é o triângulo obtusângulo? Ele vai ter o quê? Um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? Pessoal, olha a lógica aqui. Menor que 90 é igual a 90, maior que 90. Beleza. Maior que 90 graus. Beleza, então aquilo ali é a classificação de acordo com os triângulos. A classificação dos triângulos. E triângulo, ele é um polígono importantíssimo, tá? Que a gente tem. Desses triângulos, quais são os caras mais importantes que nós temos? Quanto aos lados, qual que é o mais importante de todos? Equilátero. Quanto aos ângulos, qual que é o mais importante de todos? Que vocês jamais ouviram falar já? Triângulo o quê? Retângulo. No edital de vocês tem uma matéria chata pra caramba, chamado de relações métricas no triângulo retângulo, que são 5 fórmulas que a gente tem que decorar. 5 formulazinhas. Agora começa a parte chata do edital de vocês, fórmula. Até agora, você viu que a gente quase não falou de fórmula? A gente quase não falou de fórmula, né? Razão, proporção, juros simples a gente falou de fórmula, mas foi porcentagem, sistema de medida ontem não tinha fórmula, agora a gente já vai começar a entrar na partezinha em que a gente tem que saber as formulazinhas. Então esse aí é o primeiro grupo mais importante que a gente tem. E tem os outros polígonos, aí eu vou colocar de cá para dar tempo de vocês copiar, que são os polígonos que possuem o quê? 4 lados. Como que é o nome desses bichinhos? Os caras que têm 4 lados. Quadrado? Mas esse aqui também tem 4 lados. Esse aqui também tem 4 lados. Como é que chama? Quadriláteros. Os quadriláteros. O que são os quadriláteros? Polígonos que possuem 4 lados, beleza? E aí, existem 2 grandes grupos de quadriláteros. Nem todo quadrilátero vai se encaixar nesses 2 grupos, mas a gente tem o primeiro grupo chamado de quê? Paralelogramos. Por exemplo, lembra daquela figurinha que eu desenhei para vocês assim, ó? Assim, quantos lados tem essa figurinha? Mas não entra nem em paralelogramo e não entra nem em trapézios, que são os 2 grandes grupos que a gente tem. Como que eu sei que o cara ele é um paralelogramo? Para ser paralelogramo, olha o que tem que acontecer aqui, ó. Ele tem que possuir 2 pares de lados paralelos. A condição é essa aqui, ó. 2 pares de lados paralelos. Vou dar um exemplo, ó, aqui, ó. Inclusive tem um carinha que chama paralelogramo mesmo, ó. Por exemplo, olha para mim aqui, ó. Esse de baixo não é paralelo com o de cima? Então, um par, né? Esse aqui da esquerda não é paralelo com o da direita? 2 pares de lados paralelos. Então, ele é um paralelogramo. E existem 3 paralelogramos que são importantíssimos. O primeiro a gente vai falar que é o quê? O retângulo. O retângulo, ele é um paralelogramo. Repara aqui para você ver, olha aqui, ó. Esse aqui não é paralelo desse? É, então um par. Esse aqui não é paralelo desse? Não tem 2 pares de lados paralelos? Então ele é um paralelogramo.
Mas para ele ser um paralelogramo que recebe o nome de retângulo, o que é que ele tem que ter para ele ser chamado de retângulo? Qual que é a especialidade dele? Os ângulos. Olha o nome, retângulo. Te lembra de quê? Reto. Ângulos retos. Em algum momento eu falei de lado? E a gente tem mania de achar que o retângulo ele tem que ser esticadinho assim ou assim, não é? Tem nada a ver. O quadrado, ele é um retângulo, sabia? Por quê? Para ser retângulo, eu só olho para quem? Para os ângulos. O quadrado não tem 4 ângulos de 90 graus? Então, antes de ser chamado de quadrado, ele é o quê? Retângulo. Só que ele é um retângulo com todos os lados o quê? Congruentes. Então, se cair um DOF, por exemplo, o retângulo, o quadrado também é um retângulo. É certo. Presta atenção, que eles gostam de confundir assim. Existe questão desse jeito, Sandra. Você falou certinho. Ó, presta atenção. Todo quadrado é um retângulo? Todo quadrado tem ângulo reto, gente? Tem. Tem. Agora o contrário. Todo retângulo é um quadrado? Esse cara aqui é um retângulo. Ah, porque a gente sabe que para ser quadrado, ele tem que ter o quê? 4 ângulos de 90 e 4 lados congruentes. Então vamos lá. Congruentes. Falar igual tá certo. Aí nós vamos entrar com recurso. Não pode. Tá? Ah, mas teve as duas, iguais e congruentes. Você vai marcar congruentes, beleza? Mas se estiver só iguais, aí dá um recurso bacana de bom. Viu? Dá para anular a questão, porque os lados não são iguais. Vamos lá então. Todo quadrado é um retângulo? Sim. Todo retângulo é um quadrado? Não. Beleza? Então fique esperto que isso aí pode ser questão de prova. Beleza, então vamos colocar aqui, ó. Qual que é a condição para ser chamado de retângulo? 4 ângulos retos, congruentes, porque os 4 são iguais, né? De mesma medida, 90 graus. Beleza? E o outro? Especial, ainda não é um quadrado. É o losango. Tem gente que fala errado, tem gente que fala losangulo. Inclusive tem uma música do Chitãozinho Chororó que ele fala errado. Losangulo, cor de terra, um trem assim, que fala lá na música. É, um trem assim. Acho que é. Losângulos. Losângulos, é. Eu acho que eu falo errado lá, eu já reparei. Para ele ser um losango, olha a condição aqui. 4 lados congruentes. Beleza? Gente, o que significa congruentes? Mesma medida. Pode colocar entre parênteses aqui, ó, iguais. A gente não vai morrer por causa disso, não. A gente sabe que existe a diferença. Mas falar errado tem hora, a gente vai falar, tá? 4 lados iguais. Tem até o desenho dele aqui em cima, ó. Tá aqui. Então, presta atenção. Em algum momento eu falei sobre ângulo desse cara aqui ou não? Eu só olho para os lados. Isso aqui lembra que esse pedacinho de doce que a avó cortava, não é? No tabuleiro, não é? Losango, tá? Os 4 lados têm a mesma medida. Aí vamos lá. O quadrado, então, é um losango? Não. O quadrado, ele é um losango? Vamos pensar? O que tem que ter para ele ser chamado de losango? Qual que é a condição? 4 lados iguais. O quadrado tem 4 lados iguais? Então pronto, ele é um losango. O quadrado, todo quadrado é um losango. Todo losango é um quadrado? Não. Porque nem todo losango vai ter os 4 ângulos de 90 graus, tá? Então aqui a gente olha para os lados, beleza. Aqui o quadrado, ele tem os lados iguais e os ângulos de 90. E aí é o seguinte, ó. O quadrado, então, gente, é o filhotinho dos dois. Se você pegar e cruzar um retângulo com losango, adivinha o que vai nascer? Quadrado. Porque o quadrado, ele tem o quê? A característica dos dois. Quadrado.
O quadrado, ele tem que ter o quê? Para ele ser chamado de quadrado? 4 ângulos de 90 graus, que a gente fala ângulos retos, e 4 lados congruentes, beleza? Falar, pode anotar errado? Não, viu? Então não anota lados iguais, não. Vamos de novo. Todo quadrado é um losango? Todo quadrado é um retângulo? Todo losango é um quadrado? Todo retângulo é um quadrado? Não. Todo quadrado, todo losango é quadrilátero? É. Todo retângulo é um paralelogramo? Não está dentro do grupo de paralelogramo? Não são 2 grupos que eu falei? Paralelogramos, que são os 3 especiais. Retângulo, losango e quadrado. Então, todos esses caras aqui são chamados de paralelogramos, beleza? E os trapézios? Você viu que eu quase não deixei espaço aqui para os trapézios? Porque o trapézio ele é bem facinho. O que o trapézio tem que ter? Apenas um par de lados paralelos. Um par de lados paralelos. Vamos dar exemplo? Vamos fazer um desenhozinho aqui, ó. É aquela sainha da mocinha. Assim, ó. Sainha bem curtinha. Como é que chama esses lados paralelos? Tem um nome, não tem? Os lados paralelos, vocês lembram como que chama o nome deles? São chamados de bases. Aí a gente tem a base maior e tem a base menor. Vocês lembram disso? Inclusive, a gente vai usar esse trem de base maior. Nunca vai poder ser igual, tá? Os lados que chamam bases? Sim, os lados paralelos. Olha aqui para você ver, ó. Esse de cima não é paralelo do de baixo? Um par de lados paralelos. Agora, presta atenção. Esse da esquerda aqui é paralelo com o da direita? Não, né? Eles vão se cruzar lá em cima, né? Paralelo é o quê? Que nunca se cruzam. Beleza. Nunca se encontram. E aí a gente dá exemplo lá nos pititim lá, ó, os trilhos de ferro, você já reparou? Os trilhos de ferro, por mais faz curva, mas eles se encontram? Os trilhos do trem de ferro? Nunca, né? As bordinhas do quadro nunca se encontram, tá vendo? São paralelos. Beleza, agora vamos apagar do lado de cá e já vamos começar a anotar as formulazinhas. Agora é o mais fácil do Brasil, as formulazinhas. Essa partezinha aqui primeiro, conceitual, que ela é muito difícil, né? Não é que é difícil, é porque assim, ó, saber geometria, vocês sabem. O que vocês não sabem são esses detalhes que passam muito tempo sem ver, mas todo mundo básico da geometria aqui a gente sabe. Ângulo reto é fácil da gente lembrar, ângulo agudo é fácil da gente lembrar. Agora, conceito, aí fica mais difícil um cadinho. Essa parte de conceito. Pode pagar? Os trapézios, tem classificação? Não? Tem. Existe o trapézio chamado de isósceles. O que é o trapézio isósceles, gente? É isso aqui, ó. É quando esse lado que não é paralelo é igual a esse lado que não é paralelo. Igual não, né? Congruentes, tá? O trapézio chamado de escaleno, quando tudo é diferente. Isso aqui, ó. Tudo é diferente, ó. Tá vendo? Tá dando para ver que esse aqui é bem diferente desse, não é? Então esse aqui é chamado de isósceles. Esse aqui ele é chamado de escaleno. E tem também o trapézio chamado de trapézio retângulo. Por quê? Porque ele tem ângulo que reto aqui, ó. Mas continua sendo trapézio, não continua? O que é paralelo é só isso aqui, não é? Esse aqui com esse aqui é paralelo? Não, tá? Então continua sendo trapézio. Esse aqui é um trapézio chamado de trapézio retângulo. Tem as classificações deles também. Quadrado, mais bonitinho de todos. Vamos pegar a nossa figurinha, que é um quadrado, e vamos fazer isso aqui com ela, ó. Para ele ser um quadrado, o que ele tem que ter? Todos os lados
congruentes, não é? E aí a gente coloca esse símbolozinho, ó, para não ficar falando que L, 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 L. L é 2 risquinhos, então 2 risquinhos em todo mundo. Além disso, o que ele tem que ter? 4 ângulos de 90 graus aqui, ó. Beleza, então ele é um quadrado. E a formulazinha do quadrado? Quem lembra como que é a área do quadrado? Lado vezes lado ou L ao quadrado, só isso. E no retângulo, o que o bonitão tem que ter para ele ser chamado de retângulo? 4 ângulos retos. Tá aqui, ó. 4 ângulos retos. Como é que chama os lados dele que a gente fala? Base e... Opa! A altura a gente coloca na vertical, né? Para ficar mais coerente. Mas não tem nada a ver, tá? Aqui é a altura e aqui é a base. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. O que é altura? O que é altura? Olha pra você ver, que doideira. O que é altura? É, de cima e embaixo. Boa. Gente, presta atenção. É sempre assim, ó. É a distância do ponto mais alto até o ponto... Detalhe. Não é de qualquer forma. Imagina se eu pegar... por exemplo, o Gustavo fala assim comigo. Tiago, calcula a altura dessa sala para mim. Se eu pegar uma trena e puxar ela aqui assim, ó, e deixar ela assim, vai funcionar a minha altura? Minha altura ficar assim? Minha régua ficar assim? Vai funcionar? É assim que eu olho a altura? Para ser a altura, o que tem que acontecer? Não tem que ser retinho? Ou seja, o que vai formar aqui no chão? Com o chão aqui? Um ângulo de quê? 90 graus. Por isso que quando fala assim, qual que é a altura da sala? Eu não vou ficar aqui pelejando com a régua aqui, não. O que a gente faz? Corre lá na parede, porque você imagina que a parede com o chão vai formar um ângulo de 90 graus. Não é? Beleza. Pode ser chamado também de, por exemplo, quando você vai num exercício. No exercício não vai falar que você vai comprar um lote que tem tantos metros de base, tantos metros de altura. Um lote retangular. O que a gente fala? Comprimento e largura. É a mesma coisa, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, área do retângulo, no caso. O que é a área do retângulo? Base vezes altura. Só isso. Base vezes altura. Bem de boa, não é? Vou pagar de lá, pode? Já vamos aproveitar que esse carinha tá aqui, ó, o losango. Vamos falar dele? Vamos aproveitar que ele tá aqui, vamos falar dele. O que o exercício tem que me contar para eu dar conta de calcular a área do losango? Tem que me contar isso aqui, ó. Isso aqui não é a altura, tá? Isso aqui é chamado de diagonal menor. Por isso que é Dzinho, D pequenininho. Isso aqui, ó, é a outra diagonal, chamada de diagonal maior. Essa aqui eu acho que vocês não vão lembrar, não, da fórmula. Isso aqui é uma formulazinha bem chatinha de fazer. Chatinha assim, né? Porque a gente quase não usa. Qual que é a área do losango? A área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Só isso. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Deixa eu te contar de onde que ela veio. Dá uma olhada aqui, ó. Essa figurinha de baixo aqui, ó. Que figura que é essa? É um triângulo. E é um triângulo retângulo. O que eles fizeram? Eles calcularam a área desse triângulo retângulo aqui, ó, e multiplicaram por 4. E aí chegou nessa formulazinha. Por quê? Na verdade, esse pedacinho daqui até aqui, ó, faz o papel da altura do triângulo para mim. Mas quem que é? É a metade da diagonal menor, tá vendo? E esse cara aqui, que é a minha base, ó,
é a metade da diagonal maior. Aí eles fizeram base vezes altura, dividido por 2, achou a área desse triângulo. Pegou o resultado e multiplicou por quanto? Por 4. Aí chega nessa formulazinha aqui, tá? Ah, mas então eu vou fazer só do triângulo. Bobagem, sabe por quê? Sabe por que vai ficar ruim para você? Se você fizer desse jeito? Você vai demorar mais. Aquela formulazinha que ela é mais chata de decorar, eu vou falar para vocês, ó, é assim que a gente chega na fórmula. Compensa você mexer com decorar, não. Por causa de quê que eu falo que a gente não compensa decorar certas formulazinhas? Por causa, eu chamo assim, ó, custo-benefício. Quase não aparece. E aí, se aparecer, você vai dar conta de chegar na formulazinha e fazer o exercício de boa. É melhor do que você ficar guardando ela num espaço da sua cabeça aí, ocupando coisa que você podia decorar para outra coisa. E não para um exercíciozinho diário. Vamos lá, né? Então já foi lá, ó. Quadrado é o quê? Lado ao quadrado. Retângulo é o quê? Base vezes altura. Losango. Diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Vamos ver o que vem embaixo do retângulo? Ah, o paralelogramo. Olha aí. Paralelogramo. Por exemplo, a área desse paralelogramo é a mesma do retângulo. Base vezes altura. Vou te mostrar por quê. Olha aqui, ó. O que é a base? A base pode ser isso aqui tudo, ó. A parte de baixo, né? Não é isso? Beleza. Cadê a altura dele? É o pontilhado lá, ó. Mas assim, ó. A altura sempre tem que ficar dentro da figura? Não. Por exemplo, aqui, ó. Não é a distância do ponto mais alto até o ponto mais baixo? Poderia ser assim, ó, a distância daquele ponto mais alto lá até o chão, ó. Formando aqui, ó, 90 graus. E por que a área do losango é a mesma da área do retângulo? Porque é a mesma coisa. A única coisa que aconteceu foi que ele fez o que com ele? Tombou. Pegou o retângulo que estava desse jeitinho aqui, ó, bonitinho, e fez assim com ele, ó. Quer ver? Repara pra você ver. Se eu pudesse recortar esse triângulo aqui, ó, e tirar esse pedacinho da figura aqui, esquece a figura lá. Recortei aqui, ó. E coloquei ele aqui, ó. Dá uma olhada lá. Que figura que eu ia formar? Retângulo, ó. Por isso que é a mesma coisa, tá? Então é base vezes a altura do mesmo jeito. A altura é isso aqui, ó. A altura. Ou ela pode ficar do lado de fora também, não tem problema nenhum. Beleza, então aqui, ó. Então eu falei, né? Quadrado eu falei. Agora tem lá em cima. Antes do losango tinha o trapézio. O trapézio também é importante a gente ver primeiro. Vocês lembram da fórmulazinha do trapézio? Essa também é bem comumzinha. Essa aí é difícil da gente esquecer ela. Nós já estudamos estatística, não já estudamos estatística? Já? O que é média? Como é que se calcula média? Soma tudo e divide pela quantidade, não é isso? Então tá. Presta atenção aqui, ó. Repara aqui, ó. O trapézio, gente, ele é basicamente a mesma fórmula do retângulo. Imagina se eu aumentasse um pouquinho essa base aqui e diminuísse essa aqui um pouquinho. Se eu fizesse assim, ó. Tá vendo? Aí a mesma coisa aqui, ó. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, vou diminuir um pouquinho aqui. Quando eu estou aumentando a de cima e diminuindo a de baixo, eu não estou fazendo a média delas? Então, como que eu calculo a base média? Você vai pegar uma mais a outra e vai dividir por... Então, isso aqui não é a base? Que a gente fez? Uma base média? A gente fez a média das bases ali. Se eu multiplicar pela altura, a gente acha a área desse retângulo aqui, ó. Que é o trapézio que a gente converteu ele em retângulo. Então, na verdade, olha aqui para você ver, ó. A própria formulazinha da área do trapézio, você vai ver que ela é a área de quem?
a área do trapézio vai ser a mesma que a área do retângulo. Por quê? Base maior mais base menor dividido por 2, não é como se fosse a base? E aí você vai multiplicar por quem? Pela altura. Então olha como que fica. É mais fácil decorar, né? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Mas eu estou te contando. Aqui, ó, presta atenção para você ver. A altura é esse cara aqui. A base são os lados paralelos. Aí tem uma menor e tem a outra maior aqui, ó. Então a gente faz isso. Se eu fizer a média, encontrar a base média, eu encontrei a base. Ok, vezes a altura. Base vezes a altura é a área do retângulo. Tá. Uma coisa leva a outra. Eles chegaram numa formulazinha assim através de outras. Não foi do nada, né? Tirou lá assim, assim dá para fazer. Não. Começou com o quadrado. A área do quadrado. Um quadrado de lado, uma unidade. Por isso fala 1 metro quadrado. É como se fosse um quadrado de medida 1 metro. E aí, gente, ó, notícia ruim para vocês agora. Área do triângulo. Como que é a área do triângulo? Como que a gente aprendeu a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Tá. Triângulo é. Porque base vezes altura é o quê? Base vezes altura é a área de quem? Do retângulo, não é? Beleza. Cadê o retângulo? Aqui, ó. Imagina que isso aqui é um retângulo, ó. Beleza? Um retângulo, não é? Se eu pegar a diagonal dela aqui, ó, eu não vou dividir o meu retângulo por 2? Que figura que eu formo aqui embaixo? Triângulo. Então é a área do retângulo dividido por 2. Não, aí, calma. Pitágoras não é área. É fórmula, tá lá nas relações métricas, que a gente vai, inclusive, vai precisar na aula de hoje. Eu vou falar do teorema de Pitágoras. Que aí, ó, inclusive agora, quer ver? Só que a notícia ruim que eu tenho para vocês, não existe só essa base vezes a altura dividido por 2. Olha o tanto de triângulo que eu coloquei para vocês aí. Tá vendo? Coloquei uma porrada de triângulos. Se eu não me engano, são 7. E aí, para cada tipo de coisa que o exercício me conta, quando eu falo coisa, eu estou falando de elemento. Para cada tipo de elemento que ele me contar, tem uma fórmula para ele. Porque às vezes ele pede para eu calcular a área do triângulo, mas ele não me dá a base nem a altura. Ele me dá outras coisas, outros elementos. E aí, como é que eu vou fazer, né? Então é o que eu vou ensinar para vocês agora. Vamos lá, vamos ver. O primeiro é o mais famosinho. Base vezes altura dividido por 2. Então aqui, ó, onde que fica cada coisa? Vamos lá? Base, gente, geralmente é aquilo que a gente vê na horizontal, não é? Aquilo que a gente vê na horizontal assim, a gente chama de quê? Base. A altura é a distância do ponto mais alto até o ponto mais baixo, formando um ângulo de quanto? De 90 graus. Então ali, ó, naquele exercício ali, ele me contou a base e me contou a altura. Então, qual que é a formulazinha que eu vou usar? Área do triângulo vai ser o quê? Base vezes altura dividido por 2. Nesse exercício de baixo, nesse desenho de baixo, ele não me contou a altura. O que ele vai me contar? Ele vai me contar isso aqui, ó. A medida de um lado, a medida do outro, então ele me contou a medida dos dois lados, e olha aqui, ao invés de me contar a altura, ele vai me contar o ângulo formado pelos dois lados. E aí tem uma fórmula especial para esse tipo de triângulo aqui? Tem, olha como que é, presta atenção aqui. Área do triângulo é igual lado vezes a parte ruim, seno de alfa x dividido por 2. Como no edital de vocês não tem trigonometria não tem no edital. Eu creio que se, por exemplo, né,
Primeiro, eu acho que isso aqui não vai cair. É o que eu acho, né? Eu estou chutando que isso aqui não aparece. Mas, se a UFO endoidar e colocar essa formulazinha aqui para você usar, eu acho que ele vai te contar o valor do seno daquele ângulo. Só para você pegar e substituir. Tipo assim, você tem que conhecer a fórmula, mas eu te conto um pouco dela, entendeu? A fórmula eu acho que eles não contam. Se eles te contar, eles vão te contar isso aqui, ó. Porque senão, você entra com recurso, né? Ué, peraí. A questão usava trigonometria não tem no edital, então eu não estudei trigonometria. Então dá para entrar com recurso. Ó, já aprendemos duas fórmulazinhas, né? Para dois tipos de triângulo, certo? Posso apagar? Para eu ir para os outros tipos de triângulos. E aí eu coloquei outros aqui, ó. Ah, ó o triângulo retângulo aí. No triângulo retângulo, gente, ali tem dois, ó. O triângulo retângulo, tá nas costas. Do triângulo retângulo, gente, na verdade não é uma fórmula nova que eu vou ensinar para vocês, não. É base e altura, tá? Só porque a gente está falando de um cara especial. Como é que esse triângulo aqui chama? Triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? E é esse símbolozinho aqui, ó, esse quadradinho com um ângulo, com um pontinho no meio, significa ângulo de 90. Toda vez que você vê aquele símbolo lá, significa ângulo de 90. Vocês lembram que eu falei que é o triângulo mais importante que a gente tem? Tem coisa demais pra gente estudar. Por exemplo, a trigonometria começou com esse cara aqui. Aí tem as relações métricas que nós vamos ter que estudar, que está no edital, que são as 5 formulazinhas lá. Mas vamos no básico aqui. Primeiro, o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus é o maior lado. Ele é chamado de quê? Hipotenusa. O que é hipotenusa? É o lado que fica de frente para o ângulo de 90 graus. E a perguntinha é, e os lados que formam o ângulo de 90, ou seja, os outros dois que sobraram? Catetos. Então aqui é o cateto e aqui é o outro cateto. Me conta uma coisa. Esse cateto aqui, ó, ele pode ser chamado de base, não pode? Base. Está na horizontal. E esse cateto aqui, ó, presta atenção aqui. Ele não pode ser chamado de altura? Então, ó, toda vez que estiver pedindo para calcular a área de um triângulo retângulo, se eu descobrir os catetos, pronto. Porque um vai ser a base e o outro vai ser a altura. Vamos ver se isso aqui é a altura? A distância do ponto mais alto até o ponto mais baixo, formando com o chão um ângulo de 90? É isso. Tá vendo que esse cateto faz tudo isso? Então ele pode ser chamado de altura sim, tá? Então a área do triângulo retângulo, como que vai ficar? Cateto, que é uma base, vezes o outro cateto, que é a altura, dividido por 2. Gente, não é outra fórmula. Eu estou usando aquela mesma formulazinha. É porque esse cateto aqui faz o papel de quem? Da base. E esse outro cateto está fazendo o papel de quem? Então, na verdade, a fórmula que eu estou usando é o quê? Base vezes a altura dividido por 2, tá? Beleza. Esse é um dos mais importantes que a gente tem. Já vamos aproveitar? Eu não coloquei um espaçozinho aqui, não. Mas vamos aproveitar aqui, ó, e colocar uma observação do ladinho dele, que já que a gente está falando de triângulo retângulo, e a gente vai precisar nos exercícios, e a Tatiana até mencionou hoje já, no triângulo retângulo existe um carinha muito importante chamado de quê? Teorema de Pitágoras, que a gente fala tio Pete. Teorema de Pitágoras, tio Pete. Como que é o tio Pete? Quem lembra o teorema de Pitágoras?
Não. Não, 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 não. Eu escutei alguém falando assim, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Não escutei alguém falando isso? Ou foi um espírito que falou no meu ouvido? Foi um espírito, né? Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Não pode falar A ao quadrado. Ah, mas a gente aprendeu assim, não foi? Que a gente aprendeu, ó. Tinha sim esse desenho aqui, não era? Ó. Aqui era A, aqui era B, aqui era C. Pronto, quem que é a hipotenusa? A ao quadrado é igual a... Onde está o erro aqui? O erro é você gravar o A ao quadrado. Por quê? Você tem que gravar assim, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Diferença fez? Fez toda a diferença. Sabe por quê? Vamos supor. Vamos supor que o exercício fez isso aqui, ó. Você tá tão bitolado que que ele vai falar assim, ó. Qual é o valor de A? Aí mudou. Mudou completamente. Por quê? Nessa sua decoreba aqui, o A significa o quê? Hipotenusa. E nesse desenho, o A ele é hipotenusa? Cateto. Então, se você vai na letrinha, o que vai acontecer? Você vai errar, você vai substituir errado, você vai colocar no lugar errado. Tá vendo que não pode decorar com a letra? A letra serve? Serve quando a gente tem um desenho de base. Então, por exemplo, tá lá, ó, eu coloquei aqui, ó. Aqui mede A, aqui mede B e aqui mede C. Se eu tiver o desenho, eu posso falar que o teorema de Pitágoras é esse? Posso. Porque, na verdade, o que aconteceu? Eu substituí as letras no lugar dessas palavras. Aí pode, por quê? Porque eu tenho o desenho como base, ó, como referência. Agora, se eu não tiver o desenho, você vai decorar assim, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. É assim que a gente decora o teorema de Pitágoras. Desse jeito aqui, não, tá? Ô, gente, o examinador sabe onde que é o nosso ponto fraco. Ele sabe que todo mundo fala lados iguais. Ele sabe que todo mundo decora o teorema de Pitágoras é A ao quadrado igual. Você acha que ele não vai fazer uma avacalhaçãozinha de pegar o A e colocar no lugar do cateto? Para ver se você sabe o correto ou se você fez só um decoreba, né? Lógico que ele vai fazer isso. E esse triângulo aqui? Ó, 2 risquinhos, 2 risquinhos, 2 risquinhos. 3 lados congruentes. Beleza. 3 lados congruentes. Tá. Vou apagar aquele pedacinho lá, pode? Essa rabisqueirinha aqui. Ele é um triângulo que tem 3 lados com a mesma medida. Como é que é o nome dele, então? Quem lembra o nome dele? 3 lados de mesma medida. Por que eu sei que é a mesma medida? Porque tá aqui, ó. 2 risquinhos, 2 risquinhos, 2 risquinhos. Ou seja, símbolos iguais, medidas iguais. Ele é um triângulo, então, como é que é o nome dele? Equilátero. Triângulo equilátero. Ó, ele é tão importante, vocês lembram que eu falei lá? Qual que é o mais importante quanto aos lados? Equilátero. Mais importante quanto aos ângulos? Retângulo. Ele tem uma fórmula só para ele. Essa fórmula, ela serve só para ele. Que é essa fórmulazinha aqui, gente, ó. Que o povo não gosta, tá? Área do triângulo é igual L ao quadrado raiz de 3 sobre 4.
Sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Beleza. Gente, agora, olha só, deixa eu mostrar para vocês na onde que isso aqui é importante. Vocês já viram essa figurinha aqui, ó? A gente estudava lá na química, que a gente odiava ela. Quantos lados tem? 6. Como é que chama, então? Como? Hexágono. A pronúncia correta é hexágono. E eu toda a vida falei hexágono. Eu aprendi hexágono, mas a pronúncia é hexa. Hexacampeão, né? Agora aqui, ó. Se vir a palavra hexágono regular, significa o quê? Que todos os lados dele têm a mesma? Isso. Não existe fórmula para a gente calcular a área de um hexágono. O que a gente faz então? Olha aqui, ó. Você vai pegar ele e vai dividir ele. Quando você faz isso aqui, ó, você dividiu ele em 6 triângulos, o quê? Equiláteros. Então, como que é a área desse cara aqui? Eu calculo a área de quem? De um triângulo equilátero. Tem fórmula, não tem? E multiplico por 6. É isso, tá? Mas não tem uma fórmula só para ele. Porque a gente pode dividir ele em 6 triângulos equiláteros. Eu coloquei uma observação aqui, ó. Existe uma fórmula também para a altura do triângulo equilátero. Isso aqui é pouco usado, mas coloca aí, né? Vai que L raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é para você, se precisar, para você achar essa altura dele aqui, ó. Mas ele não vai pedir para você mexer com a altura dele não, tá? Se ele pedir, ele vai pedir para você calcular a área. Cansou? Baqueou? E olha que nós não tá nem na parte difícil, hein? Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Você vai ver a geometria da próxima aula. Ô, gente, agora aqui, ó, vocês vão colocar um xizinho para mim nesses 2 triângulos aqui embaixo, porque esses 2 triângulos a gente não vai ver. Isso aqui é muito específico mesmo para vestibular, tá? Então, isso aqui a gente vai desconsiderar, é mais para vestibular. Esse aqui eu não vou nem passar para vocês, porque não faz muito sentido eu ficar mexendo com isso aqui com vocês, não. Só que tem outro lá em cima, não tem? Ah, tem. Esse é o mais bonito de todos. Eu tenho até medo de apanhar agora, a hora que eu mostrar a fórmula para vocês. Gente, presta atenção numa coisa. Ontem a gente falou sobre sistema de quê? De medida, não foi? Nossa, bacana, a aula de ontem casou direitinho. Por quê? Dá uma olhada aqui, ó. O que significa isso aqui, ó? Boa. Soma de todos os lados. Perímetro significa isso. Soma de todos os lados. Então, presta atenção. Faz de conta aqui, ó. Eu tenho um lote assim, ó, lá em casa, ó. Sei lá. Vou colocar aqui 20 metros de frente e 45 metros de comprimento. Qual que é o perímetro desse lote meu? 40. Você vai somar. Hã? Tô te perguntando, qual que é o perímetro? É a soma? É a soma de todos os lados. 130. 130. 130 o quê? Metros. Não, quadrado. Por quê? É isso que eu quero chegar. Por quê que é metro? Porque você mediu, foi a distância, não foi? Uma medida só, é só comprimento, tá? A distância daqui até ali, a distância daqui até... Você somou isso, beleza. Agora, perímetro, presta atenção. Metro, beleza?
E área, gente, o que que é? A área é o que a gente está vendo hoje. Área não é a gente multiplicar duas dimensões, basicamente? Então, olha aqui, ó, comprimento é metro, largura é metro. Metro vezes metro é o quê? Metro quadrado. E tem também o volume. O volume que a gente aprendeu ontem é o quê? Metro cúbico. Beleza. Então tá. Por que eu estou falando de perímetro? Porque a gente vai gastar na formulazinha, tá? Nessa formulazinha aqui, ó. Essa aqui é uma formulazinha. Vocês não podem bater não, viu, gente? Perímetro, o que significa? E semiperímetro? Só de dois. Não, melhor isso aí. Pera aí, vou te ajudar. Círculo, semicírculo, metade. Perímetro é a soma de todos os. Semiperímetro é a metade do perímetro. Beleza? Naquele exemplo que eu tinha dado aqui, 20 aqui, 45 aqui. Você fez, né? 20 mais 45 mais 20 mais 45. Tinha dado quanto? Esse era o perímetro. E o semiperímetro? 130 dividido por 2, 65. Show de bola. Agora, deixa eu contar um segredinho para vocês. O símbolo de perímetro, símbolo, é 2P. Esse 2P significa perímetro. E o semiperímetro, não é metade? Então você pega esse 2 que está multiplicando e passa ele lá para baixo, fazendo o quê? Aí vai ficar só o Pzinho. O P sozinho significa o quê? Semiperímetro. Beleza? Semiperímetro é representado somente pela letra P. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Nesse tipo de aqui, ó, essa formulazinha aqui, gente, ela aparece. Ela até aparece. Quando que eu vou usar essa fórmula? Quando ele me contar a medida dos 3 lados do triângulo. Ele não me contou base, ele não me contou altura, ele não me contou nada. Ele só me contou que o triângulo tem lados que medem tanto, tanto e tanto. O lado que mede A, o lado que mede B e o lado que mede C. Quem que é a hipotenusa aqui? É o B. Não? Mas o B não vai, ó. Não sei. O B. Não. Nem o A, nem o B e nem o C. Os 3 não, eles são diferentes. Não é por causa disso. É porque para ser hipotenusa tem que estar de frente para o ângulo de 90. Peguei vocês bonitinho aqui agora, hein? Tem algum ângulo aqui? Como é que você sabe quem que é hipotenusa? Você nem sabe o que esse triângulo ele é. Se ele é acutângulo, se ele é retângulo, se ele é obtusângulo, não tem ângulo desenhado nele, então não dá para falar nada, tá? São simplesmente lados. Agora vamos lá. Como que eu faço para calcular o perímetro desse cara? A mais B mais C. Muito bom. A mais B mais C. E o semiperímetro, como que fica? A mais B mais C sobre 2. Esse aqui é o semiperímetro, não é? Mas para que eu estou falando isso, hein? Gente, é porque na formulazinha nós vamos gastar o tal do semiperímetro. É uma formulazinha muito linda. É raiz quadrada de semiperímetro vezes semiperímetro menos o primeiro vezes semiperímetro menos o segundo lado vezes semiperímetro menos o terceiro lado. Essa é a formulazinha. E aí, ela tem, ó, um nome bonitinho, ó. Ela é chamada de fórmula de Heron. Se eu tivesse vencido esse homem. Ai, ai. Eu tinha matado de raiva, sabe? Esfregar a cara dele. O Heron que descobriu essa formulazinha. Então, essa formulazinha ela é chamada de fórmula de Heron. Ei, o povo te ama, Heron.
Pois é, né? Fórmula de Heron. Oi? Para calcular a área. Aí você, sim, o que ele vai te contar? O A, o B e o C, ele vai te contar. São números. Aqui mede 10, aqui mede 20, aqui mede 30. Aí você vai substituir, tá? Notícia boa. Vocês querem notícia boa? Eu não falei para vocês que ela cai de vez em quando? Eu não sei o porquê disso. Agora me conta, esse porquê que eu falei, como é que escreve ele? Eu não sei o porquê. Aula interdisciplinar. Vamos lá, vamos trabalhar o português um pouquinho aqui agora. Vamos relaxar. Eu não sei o porquê. Separado com acento. Juntos com acento. Porque eu falei o, então substantivou, não é? Beleza. Mas vamos lá então, voltar para a matemática aqui. Gente, eu não sei o porquê que acontece, mas na maioria das questões que eles cobram essa fórmula, eles contam a história de Heron e fornecem a fórmula. Eu não sei porquê, mas assim, ó, de 10 questões que eu já vi de fórmula de Heron, 9 ele me contava a fórmula. No Enem aparece essa fórmula, mas ele vai te dar a fórmula. Agora, eu não sei o porquê que é só nessa fórmula. Eu acho que é porque assusta, né? Ô, gente, mas assim, ela não é difícil de decorar. Semiperímetro menos, vezes, aliás, semiperímetro menos um lado, vezes semiperímetro menos o outro lado, vezes semiperímetro menos o terceiro lado. É tudo a mesma coisa dentro do parênteses, ó, lado, lado, lado. P menos o lado, tá? E aí, a gente vai brincar um pouquinho agora para a gente descansar, né, de tanta teoria. Antes da gente entrar nas áreas circulares que a gente fala, a gente vai resolver um pouquinho de exercício, tá? Dessas aqui que eu já passei para vocês. Então, o número 1, vocês vão tentando fazer aí, enquanto o Titi vai apagar o quadro, tomar uma água, dar aquela refrescada. Lucas, e o povo de casa vai pausar, né, o vídeo. Não precisa pausar não, a gente pausa aqui, né, Lucas? Aí o quadro já vem limpo e a gente resolve o exercício. O primeiro exercício vocês vão resolver. Ó, eu quero que você... Aí, tá gravando de novo. Só que agora eu não vou ficar na frente do quadro, não. Eu vou sentar aqui, ó. Porque eu vou resolver ele no tablet com vocês. Vocês vão ver o desenho lá. Aí vocês vão rabiscando aí no caderno 6. Igualzinho eu vou fazendo aqui. Quer ver? Vamos lá. E aí eu posso fazer isso aqui, ó. Tá vendo que fica melhor? Essa figura aqui a gente vai ter que despedaçar ela, né? Porque eu não sei calcular essa área tudo de uma vez. Então, o que a gente tem primeiro aqui? Vamos pensar aqui comigo. Esse de cima é um quadrado, não é? Então a gente sabe que aqui, ó, tem um ângulo reto também. Aqui embaixo tem um ângulo reto também. Agora, olha para o quadro lá. Isso aqui, ó, tá paralelo com esse aqui, não tá? Tá. Por quê? Porque do ângulo de 90 graus. Que tá paralelo com isso aqui, não tá? Aqui embaixo. Então, o que a gente pode afirmar? Que aqui a gente vai ter um ângulo de 90 graus também. No caso aqui, a gente vai ter um ângulo de 90, aqui vai ter um ângulo de 90. Beleza. Isso aqui era só para a gente poder dar uma estudada. Então, vamos lá. Vou apagar aqui de novo, ó, porque isso aqui eu não vou precisar disso aqui por enquanto, não, ó. Essa primeira partezinha aqui, ó, ela não é fácil de calcular, a área dela? Que lá é um quadrado aí. Aqui embaixo também tá de boa, parece, não tá? Porque isso aqui é um triângulo o quê? Retângulo. Beleza. Agora, esse cara aqui do meio deu uma atrapalhada para nós. Deu? Porque, quer ver? Vou desenhar de caneta. Presta atenção aqui, ó. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5 lados. 5 lados, como é que chama? Pentágono. Eu falei de pentágono para vocês? Não. Então, o que nós vamos ter que fazer, então, para descobrir a área dessa figura do meio? Nós vamos ter que separar. Aí eu posso dividir ela aqui, ó, descer retinho aqui. Ou então, eu posso fazer assim, ó, ao invés de descer reta aqui, eu posso fazer aqui, ó, na horizontal aqui, ó. Agora, quer ver? Vamos lá. De novo. Presta atenção.
O de cima é um quadrado, beleza? E agora esse carinha aqui do meio aqui, como é que chama esse aqui? Trapézio. Vamos ver o que a gente tem dele? Base maior aqui em cima, beleza. Base menor aqui embaixo e a altura que é fácil da gente descobrir. Então ali tá de boa. E essa partezinha aqui, como é que chama essa figura aqui? Retângulo, também é de boa. E embaixo? É um triângulo. Um triângulo o quê? Retângulo. Lembra como que é a formulazinha do triângulo retângulo? Cateto vezes cateto dividido por 2. Agora vem cá. Isso aqui é um cateto, não é? É ou não? É. Você tem o outro cateto? Não tem. Então, o primeiro passo vai ser a gente descobrir esse cateto aqui, ó, que a gente vai chamar ele de x. Como que a gente vai descobrir? Usando quem? O teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Olha que questãozinha inteligente essa. Dá uma olhada lá para mim. Quem que está de frente para o ângulo de 90 graus? Então, o 5, ele é o quê? A hipotenusa. É igual. Os outros são os catetos. 3 ao quadrado mais x ao quadrado. Você está conseguindo enxergar lá, gente? Tá? Vamos resolver? 5 ao quadrado é quanto? 25. 3 ao quadrado mais x ao quadrado. Pega esse 9 e passa para cá. Ele está positivo. Ele vai vir para cá o quê? 25 menos 9 é igual a x ao quadrado. Quanto que é 25 menos 9? 16. 16 é igual a x ao quadrado. Esse ao quadrado tem que passar para lá o contrário. Qual que é o contrário de potência? Raiz. Então vai ficar raiz quadrada de 16 é igual a x. Ou seja, 4 é igual a x. Descobrimos o valor de quem? Nossa Senhora. Aqui, ó. Figura. Desse cara aqui, ó, que é o cateto. Esse x vale quanto? 4. Beleza. Então tá. Vou fazer assim, ó. Olha aqui, ó. Vou colocar assim, ó. Área 1, área 2, área 3 e área 4. Beleza. Vamos na área 1 primeiro? Nossa, a área 1 é um quadrado, não? Ela é facinho de fazer. Como que é a formulazinha da área do quadrado? A área do quadrado é igual a L ao quadrado. Quanto que mede o lado daquele quadradinho lá? 3. Então, 3 ao quadrado. Quanto que deu a área daquele quadrado lá, então? 9. Beleza. Vamos deixar quietinho aqui? Vamos, né? Daqui a pouco a gente volta para a gente poder mexer, porque a gente vai ter que somar. E a área 2? Vamos ver a área 2? Essa área do meio. Como é que é essa área do meio? É um trapézio, não é? Tá. Quer ver? Deixa eu só dar uma clareada aqui. Essa aqui já foi, essa aqui a gente vai fazer agora. Mas vamos lá. Vamos ver as medidas aqui primeiro? Me ajuda aqui, ó. Quanto que mede a base maior? Ou seja, quanto que mede daqui até aqui? Por quê? É igualzinho de baixo. Show de bola, então. Então aqui a gente sabe que mede 4. Quanto que mede esse pedacinho aqui? 3. Por quê? Muito bem. Então, ó, base maior, 4. Base menor, 3. E essa alturinha aqui? Quanto que mede? 1. Por que que é 1? É 3. Dá uma olhada aqui, ó. Tudo aqui mede quanto? E esse pedacinho aqui? Por que 2? Porque é o mesmo do lado de cá, ó. Tá vendo? Então, 3 menos 2 vai medir 1. Beleza. Ou então a gente tem tudo, não tem? Vamos lá? Escrever a fórmula? Área do trapézio é base maior mais
base menor vezes a altura dividido por 2. Beleza. Se não quiser copiar a fórmula, pode fazer igual a Sandra fez. Quem que é a base maior? 4. Mais 3 vezes a altura que é dividido por... Vamos fazer direto agora. Só porque para fazer direto, primeiro é o parênteses, não é? Então, vamos lá. 3 mais 4. 7 vezes 1. 7 dividido por 2. 3,5. Pronto, é a área 2 ali, ó. Todo mundo entendeu? E agora nós vamos fazer a área 3. Área 3 não é a área de um retângulo? É, não é? Que é essa bonitinha aqui, ó. A área do retângulo é fácil demais. Base vezes altura. Quem que é a base dele? 4. E a altura? Opa, 2. Área do retângulo é 8. Oi? É esse aqui, ó. Que a gente vai fazer. Vamos para a última agora? E a área 4? Como é que a gente vai fazer? É o triângulo retângulo, não é? Como que é a formulazinha dele, da área do triângulo retângulo? Cateto vezes cateto dividido por... Quem que são os catetos lá, hein? 4 vezes 3 dividido por 2. Então quer dizer que a área do triângulo vai dar 4 vezes 3 dividido por 2. 6. E para eu descobrir agora a área total? Somar tudo. A área total vai ser área 1, que é 9. Mais área 2, que é 3,5. Mais 8, mais 6. 8 mais 6, 14. 14 mais 3, 17. 17 mais 9, 26. Mais meio, 26,5. Achei que somaram o que? 4, né? Do X, né? Não. Metros quadrados, né? Não é metro quadrado? Por que que é metro quadrado? Porque é a área. É a área. Gente, deixa eu contar uma historinha para vocês aqui, rapidinho. É porque agora, ó, vocês já têm que ficar espertos com algumas coisas. Tem esse triângulo retângulo aqui, ó. O único triângulo retângulo em que os 3 lados são consecutivos e o maior lado é sempre a hipotenusa, é um tal de triângulo que a gente chama de triângulo pitagórico. O que é o triângulo pitagórico? É aquele que mede 3, 4, 5. Triângulo pitagórico, ele sempre vai medir esses lados. O triângulo retângulo que tem lados medindo 3, 4, 5. Ah, mas o que tem a ver com o exercício que você está falando? Quer ver? Dá uma olhadinha aqui, ó. É ele. É ele. Olha lá, ó. Olha lá. Esse triângulozinho aqui, tá vendo? Tá vendo que aqui mede 3 e aqui mede 5? Então, o outro vai ser 4. Você não precisava nem fazer conta. Então, é sempre 3, 4, 5, é o triângulo pitagórico. Por exemplo, se apareceu aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui mediu 5, aqui mediu 4. Você não tem o outro. Quanto que vai medir o outro? 3. Que ele é o triângulo pitagórico. Agora eu vou contar outra coisa melhor ainda para vocês. É o único que tem os lados consecutivos, 3, 4, 5. E aí ele serve, Maria Amélia, para um tantão de coisa. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui, ó. Quer ver? Bem bobinho aqui, mas eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tem um triângulo aqui, ó, grandão, e aqui tem 10, aqui tem 8, e ele vai te pedir qual que é esse X aqui. Dobrou. Gente, dobrou o triângulo pitagórico. Precisa de você fazer teorema de Pitágoras?
Não, dá uma olhada aqui para mim, ó. Olha aqui. Aqui era quanto? 5. No pitagórico é 5. Lá no outro é quanto? 10. Mas não é porque dobrou um que você pode ir lá e falar, então é o dobro. Você tem que verificar 2. Porque aí o terceiro certamente vai ser o dobro. Aqui é 8 e aqui é 4. 8 não é o dobro de 4? 10 não é o dobro de 5? Então esse lado aqui vai ser o dobro de... Beleza. Então, esse triângulo pitagórico, ele é bom, por quê? Porque ele te economiza um tantão de serviço. Às vezes você tem um triângulo e fala, ai meu Deus, fazer um teorema de Pitágoras com os números desse tamanho, vou mexer com isso não. E aí, fica esperto, não é só dobrar não, ele pode triplicar, ele pode multiplicar por 10, tá? Então, antes de você tacar um Pitágoras, será que esse triângulo não é o pitagórico, não? Aí você compara com 3, 4, 5, que é o mais famoso de todos. Tem um outro que é bem famosinho também, que ele tem os lados que medem assim, ó. Não é consecutivo, não, porque consecutivo é só esse. Mas esse aqui, ó, ele mede 13 na hipotenusa, 12 no cateto e 5 no outro cateto. Ele é bem comum também de aparecer em exercício. Quer ver? Vamos fazer o teste? Quer ver que vai bater direitinho o teorema de Pitágoras? Faz para mim, 5 ao quadrado é quanto? Guarda na cabeça aí, 25. 12 ao quadrado é? 144 mais 25 vai dar quanto? 169? Faz para mim agora, quanto que é 13 ao quadrado? 169. Então ele aparece bastante. Aqui nesse caso aqui também do pitagórico, ó, vamos lá, 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25, que é a mesma coisa aqui, 5 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. Então assim, ó, compensa você ficar de olho nesses triângulos, compensa, porque quando aparecer outro, antes de você meter um Pitágoras lá desesperado, porque a gente desespera, né? Ah, eu sei fazer e tal, de boa, vou fazer o Pitágoras aqui. Peraí, calma, respira. Lembra do pitagórico e lembra desse outro. Será que o que você está trabalhando no exercício não é o proporcional a ele, não? Isso ele vai te ajudar, ó, de um tanto, tá? Agora, quer ver? Vamos lá na outra questão, para depois a gente voltar na teoria. Essa aqui, não é? Não é essa aqui? A área A de um triângulo pode ser calculada pela fórmula A é igual a raiz quadrada de P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C, onde A, B e C são os comprimentos dos lados e P é o semiperímetro. Gente, não sei porquê, mas está vendo que ele te conta quase que tudo? Calcule a área do triângulo cujos lados medem 21, 17 e 10. Então, na verdade, é só você trocar o A, o B e o C por 21, 17 e 10. Mas espera aí, se ele te contou todos os lados, não tem como calcular o perímetro? Tem, não tem? Ó, eu vou lá embaixo primeiro para calcular. Vou lá embaixo porque o trem é grande, né? Então, vamos lá então. Aqui, ó. Primeira coisa que nós vamos fazer, calcular o semiperímetro. Quanto que mede os lados? Vai falando lá para mim. 21 mais 17 mais 10, dividido por 2, não é? Faz as contas lá para mim. 21 mais 17, 38 mais 10, 48. 48 dividido por 2, que deu quanto? 24. Esse é o semiperímetro. Agora, vamos lembrar da formulazinha? Como que é? Como que é a formulazinha? A área é igual a raiz quadrada de P. Quem que é o P? 24 vezes... Eu vou abrir parênteses, que eu não vou fazer direto, não. 24 menos 21, que é um dos lados, vezes 24 menos 17, vezes 24 menos 10. Não é isso?
Agora a gente vai fazer a conta dos parênteses. Então vai ficar raiz quadrada de 24 vezes 24 menos 21, 3. 24 menos 17, 24 menos 10, 14. Ô, gente, deixa eu contar uma tristeza para vocês aqui. Ainda bem que a gente já aprendeu radiciação, não aprendeu? Aprendeu lá nas primeiras aulas. Gente, como que uma questão dessa pode cair em vestibular? Pode cair em concurso público? Não é possível que eu vou ter que fazer aquela multiplicação. Vai dar um número gigante, não vai? Depois que você achar um número gigante, o que você tem que fazer ainda? Deus é mais. Então, a gente vai usar a malandragem aqui. Como que vai ser essa nossa malandragem? A gente vai pegar os números grandes e vai desmembrar em números menores. E que é como se fosse fatorar. Nem é um fatorar. É só uma questão de manejo aqui mesmo. Poderia fatorar? Poderia. Mas só para ficar mais fácil. Por exemplo, quer ver? 24. Eu posso transformar 24 em 8 vezes 3? Pode. 8 vezes 3, então. Beleza. O 3 não tem jeito, né? Deixa ele quieto. O outro, o 7, também não tem jeito. E o 14? Vamos transformar ele em quê? Isso, 7 vezes 2 ou 2 vezes 7? Tá bom. E agora eu vou fazer o quê? Multiplicar os números para que dê raiz quadrada exata. Por exemplo, dá uma olhadinha para mim aqui, ó. Se eu multiplicar 8 vezes 2, 16 tem raiz exata? Ah, tá. Então vamos anotar então. Quer ver? Ó. O que eu multipliquei primeiro lá? 8 vezes 2, que é quanto? Tá. Agora vamos lá. 3 vezes 3. Tem raiz exata? Opa! 9 vezes. 7 vezes 7. Tem raiz exata? Ah, não. Vai ser bom desse tanto. Quando está multiplicando, a gente pode resolver as raízes separadas, não pode? Eu posso fazer assim, ó. Raiz de 16 vezes raiz de 9 vezes raiz de 49. Toda vez tem vezes lá. Só quando é vezes e dividido. Quando é mais e menos, não pode, tá? Vamos lá, resolve para mim de cabeça. Agora ficou só raiz pequenininha, agora você sabe. Raiz de 16. Raiz de 9. Raiz de 49. Ah, não, ficou bom, não ficou? Olha lá. 3 vezes 7, 21. 21 vezes 4, 84. Então a área vai dar o quê? 84 centímetros quadrados. Ah, mas você demora mais fazendo desse jeito. Demora não. Demora não, sabe por quê? Eu demorei aqui porque eu estava fazendo. Agora vamos lá então. Faz lá para mim. 24 vezes 3. 72. 72 vezes 7. Vezes 14. Vai dar um número gigantão. Aí depois você vai fatorar para formar casalzinho e chegar no 84. Deus é mais. Não, nem pensar. Ah, vocês querem voltar lá? Foi mal, gente. A primeira também você tem que copiar ela? Vou pedir o Lucas para tirar uma foto lá do quadro, que aí eu mando lá no grupo pra você. Copiou, gente? Não. Não, eu vou colocar lá na questão 1, aí você vai lá e tirar foto.
Ó, agora... Lucas, tira essa foto aqui pra mim, ó. Espera aí. Tem que fazer caber, né? Aí. Pode tirar a foto. Tirou? Eu vou mandar lá no grupo, que aí você copia. Uhum. Gente, tinha uma questão aqui, ó. Eu acho que, por exemplo, a questão 4, ela tem uma carinha de concurso público. A questão 4 e 5, eu vou ter que fazer ela com vocês. Porque eu tenho uma crença que essas questões é questão de concurso. Vou ter que fazer a questão 4 e a questão 5 com vocês. Vocês querem tentar fazer sozinho? Não. Opa, deu ruim, né? Uai, cadê você? Cadê você? Cadê você? Apareça! Ei, ai, ai. Essa abençoada dessa cadeira. Nada? Meu Deus. Igual que a música. Tira, põe. Deixa ficar. Não fica. Bonitinho, comporta. Deu. Ah, trem gostoso. Gente, eu contei a história para vocês da prova que teve, de uma questão de geometria. Foi na Polícia Penal do Espírito Santo que caiu uma questãozinha de geometria, que era a área do retângulo, e ela foi anulada, a questão. Vou te contar. A questão era desse jeito aqui, ó. Eu acho que eu tirei foto, mas eu não vou poder mexer no celular. Ela falava assim, quer ver, ó? Um retângulo, um lote, tem um formato retangular de 30 metros de comprimento e 21 de largura. No interior desse lote, foi feito um canteiro. No centro do lote, no interior do lote, foi feito um canteiro cujo comprimento, também tem a forma de um retângulo, era metade do comprimento e a largura vai ser, acho que era 2/3 aqui, então vai dar 14 aqui. Um negócio assim. Beleza. Na borda do canteiro foi feita uma calçada de fora a fora, cuja distância era de 1 metro de comprimento. Então ele vinha aqui e fazia isso aqui, ó. Vocês entenderam aqui? Ó, fez um canteirinho aqui, assim, ó, de 1 metro. Aqui media 1 metro de fora a fora e aqui também vai medir 1 metro de fora a fora. Aí ele falava assim, quantos metros quadrados de grama terá no lote? Desse jeito. Em momento nenhum o exercício falou de grama ali, canteiro, lote. Aí ele falava lá assim, quantos metros quadrados de grama que vai ter? Gente, eu nunca vi uma questão tão mal feita igual essa. A gente deu risada lá, os meninos foram lá no Espírito Santo fazer essa prova, foi uma prova muito mal feita.
De matemática foram 3 questões anuladas. De 10. Essa aqui foi uma das que foi anulada. Porque onde que tem canteiro aqui? Onde que tem grama? A grama pode ser aqui, não pode não? O lote podia estar vazio. A grama podia estar aqui dentro, podia não? O único lugar que não podia ter grama aqui é na calçada, que ele falou que era uma calçada. Então, assim, a questão foi anulada, sabe? E, assim, é uma questão boa. Se o cara tivesse caprichado nela, não, uma questão muito boa, muito inteligente. É tipo isso aqui, ó. Isso aqui dá umas questõezinhas boas de concurso. Então, assim, eu tenho uma fé que essa questão 4 e 5 pode aparecer algo do tipo. Vamos lá. A base de um retângulo é o dobro da sua altura. Determine suas dimensões em centímetros quadrados, sendo 72 centímetros quadrados a sua área. Vamos lá. Calma nessa hora, né? Você tem um retângulo, não tem? Beleza. O que ele me contou? A base de um retângulo é o dobro da altura. E para calcular a área de um retângulo, a gente não vai precisar da base, não vai precisar da altura? Não é? Então vamos escrever isso? A área do retângulo é igual base vezes altura. Agora a gente vai substituir. Ah, Thiago, mas a gente não tem. Substitui aquilo que você tem. Por exemplo, a área você tem? Quanto que mede a área? Então coloca 72 é igual. A base, no lugar da base você vai colocar quem? 2 vezes H. E no lugar do H você vai colocar H, não é? Do lado de cá, ó, a gente tem uma multiplicação. Vamos resolver ela primeiro? Quanto que é 2H vezes H? 2H, não é? Quem dá mais? Quem dá mais? Essa foi boa. O 3H eu esperava, mas o 3H ao quadrado não. E aí? Quando tá multiplicando, é assim, ó, número com número, letra com letra. Que número está aqui na frente desse H? Invisível? É, então vai ser 2 vezes 1, 2. H vezes H, H ao quadrado. É 2H ao quadrado. Aí, por exemplo, ó, o 3H, por que eu esperava o 3H, Reni? Porque se fosse mais 2H mais H, aí seria 3H. Porque é 2 mais 1. A letra você conserva. Beleza. Esse 2 que está multiplicando aqui, ó, vai passar para lá fazendo o quê? Dividindo. 72 dividido por 2 é igual a H ao quadrado. 72 dividido por 2? 36 é igual a H ao quadrado. Esse A ao quadrado também tem que passar para lá. E ele passa para lá em forma de quê? Raiz de 36 é igual a H. Raiz de 36 é quem? Então a altura deu 6. E a base? 12. Muito bom. Por que 12? Porque é o dobro de 6. Dobro da altura. Todo mundo entendeu? Aí uma questãozinha bobinha que eu acho que pode aparecer. No H? É, foi boa. Agora do trapézio a gente resolve dali, ó, que dá tempo de vocês copiando. Eu acho que eu vou fazer uma aula prática. Nega, semana que vem. Ô, gente, semana que vem nós vamos mudar nossa aula, tá? A gente tinha marcado segunda, terça e quinta, não é? A gente vai colocar, mas vai ser gravada de qualquer forma. De qualquer forma vai gravar e vai colocar lá para vocês. Hoje não disponibilizou o link ainda porque o Lucas estava trabalhando, ele não deu conta de editar, mas sempre vai ser assim, ó, no dia depois. A gente vai fazer na quarta, quinta e sexta da semana que vem. E a gente vai fazer um pouquinho mais cedo. Ao invés da gente fazer às 19 até às 22, 21, igual a gente tá fazendo, a gente começa um pouquinho mais cedo. Você tá... Mas você não tá de férias mais, não? Você não tá de férias, não? Não? Por que você não pode nesse horário?
Não, então vamos marcar 19, então? Cadê a Márcia? 19 dá? Então a gente faz, ao invés de segunda, terça e quinta, a gente faz quarta, quinta e sexta, mesmo horário. Bem, só esse horário que eu gosto. 19 às 21. É, beleza. Aí nós vamos fazer uma aula prática. Porque eu não sei se vocês viram o material aí, a parte do círculo, você viu que eu coloquei pizza, borda da pizza, fatia da pizza? Então, vou trazer pizza para nós comer. Você vai faltar de novo, Cleidinha? Não, Ah, não, Sá, você vai perder a pizza? Vamos fazer aula prática, Sá. O que você quer com pizza lá na beira da praia, né, Sandra? Vamos lá? à noite pode comer. Uai. Você fica de lá assistindo a aula e nós ficamos de cá comendo. Ô, gente, as bases de um trapézio... Opa! De um trapézio... Vocês lembram o que é trapézio isósceles? Eu comentei com vocês, não comentei? Tá. Medem, respectivamente, 4 centímetros e 12 centímetros. Determinar a área desse trapézio, sabendo que o perímetro do trapézio é igual a 26. Olha que legal dessa questão. Questão número 5. Vou desenhar um trapézio aqui, ó. Trapézio é essa figurinha aqui, não é? Base menor, aqui vai ter a base maior, não é? Esse lado aqui é igual a esse aqui, não é isso? Então vou colocar aqui, ó, x, vou colocar de cá, x, porque tem a mesma medida. Todo mundo entendeu por que tem a mesma medida? Isso. A base menor mede quanto? E a base maior mede quanto? 12. Não, ficou feio demais meu desenho, mas não leve em consideração o desenho, não. Primeira coisa, vamos pensar um cadinho comigo aqui. Ele está pedindo para eu calcular o quê? A área. Então eu vou escrever a formulazinha. Por quê? Para eu ver o que eu preciso. A área do trapézio, qual que é a formulazinha? Base maior mais base menor vezes dividido por 1. Tá faltando quem? Eu não tenho altura. O que eu tenho ele é isósceles, a base maior e a base menor. Pensa comigo aqui, ó. A altura, gente, é isso aqui, não é? A distância do ponto mais alto até o ponto mais baixo, formando com o chão um ângulo de... Então isso aqui é a altura. Que você poderia ter feito ele de cá também, não poderia? Certo? Aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, não é? Moçada, dá uma olhadinha aqui pra mim. Quanto que mede aqui, ó? Se eu descer retinho aqui, aqui no meio vai medir quanto? 4, não é o mesmo daqui? Beleza. Esse triângulozinho de cá não é o mesmo triângulozinho de cá? Não é igualzinho? É igualzinho. Por quê? A hipotenusa mede x, a hipotenusa mede x. Um cateto mede h, o outro cateto mede h. Então quer dizer que esse lado aqui vai ser igual a esse, não é? Então vamos lá. Tudo media quanto? 12. Se essa parte do meio mede 4, 12 menos 4, dividido por 2, 4 para cada lado. Todo mundo entendeu isso aqui? Isso aqui que é o tchan-tchan-tchan da história. Eu poderia pensar assim também, ó, que isso é dividido aí, ficou um quadrado, né? Se em cima é 4, aí os lados também é 4. Não. Ó, gente, muito cuidado aqui, ó. Em cima ficou 4, embaixo ficou 4. Sem fazer a conta, eu não posso falar que no lado mede 4. Porque não ficou parecendo um quadrado ali? Aí a Sandra está deduzindo que isso aqui é um quadrado. Então, se aqui mede 4, aqui também vai medir 4. Sem fazer conta, não pode. Pode até que seja 4, mas sem fazer a continha a gente não pode falar. Aí, gente, olha só. Que chique que vai dar aqui. O negócio era você entender aquela partezinha da beirada ali, ó. Porque, olha só. Quer ver? Ele não me contou o perímetro? Quanto que mede o perímetro? 26. 26. O que você tem aqui? 4
12, 4 em cima, 12 embaixo, deu quanto? 16. Para chegar em 26, está faltando quanto? 10. Dividido por 2, porque é aqui no médio mesmo que esse. Então, quanto que vai medir aqui? 5. E de cá? 5. Que figurinha que é essa aqui? É o tal do pitagórico. Então, sem fazer conta nem nada, você pode me falar que essa altura aqui vale quanto? Lembrou do tal do 3, 4, 5? Aí eu falei para vocês não olhar o meu desenho, que o meu desenho ficou horroroso. O 3 ficou maior do que o 4. Não esquece, tá? Mas, beleza? Entendeu? Viu que esse trem de 3, 4, 5, ele aparece, gente. Ele vai aparecer muito. Ah, mas eu não ia nem lembrar disso. Então aqui, ó, presta atenção aqui. Você ia fazer o tal do Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quer ver? Que vai dar os mesmos 3? Quem que é a hipotenusa? 5 ao quadrado, cateto, 4 ao quadrado mais h ao quadrado. 5 ao quadrado, 4 ao quadrado, mais h ao quadrado. Passo 16 para lá. 25 menos 16 é igual a h ao quadrado. 25 menos 16? 9 é igual a h ao quadrado. Esse ao quadrado tem que ir para lá em forma de quê? Raiz de 9 é igual a h. Raiz de 9? 3 é igual a h. Sandra, viu que não deu? Quadrado? Viu? Então, beleza. Agora a gente consegue fazer aquilo lá, não consegue não? A gente consegue agora, não consegue? Agora tem tudo. Não tem altura? Não, mas foi difícil chegar nessa altura, não foi? Olha o tanto de coisa que a gente teve que pensar para chegar nessa altura. Teve que usar essa informação aqui, ó, isósceles. Teve que usar o perímetro. Depois do perímetro a gente viu que ele era o quê? O tal do pitagórico. O isósceles é assim, ó. Os lados não paralelos têm a mesma medida. Por isso, Sandra, que esse lado aqui é igual a esse, que a gente podia deduzir que esse pedacinho também vai ser igual a esse, ó. Certo? Porque aí esse triângulozinho de cá vai ficar igual a esse triângulozinho de cá. Agora ficou fácil, vamos lá. Área do trapézio é igual. Quem que é a base maior? Base menor. Altura? 3. Dividido por 2. Resolve o parênteses primeiro. Área do trapézio é igual. 12 mais 4. 16 vezes 3. Dividido por... Dá para passar a vara? Dá? 16 com 2. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 8. 8 vezes 3 que deu? 24 centímetros quadrados. Beleza. Vocês aguentam mais uma? Aguenta ou não? Você está querendo ir embora? Eu também estou, mas peraí, mais uma, porque vai que o triângulo pitagórico aparece de novo. Quer ver? Aquele exercício, quer ver? Onde que eu vi ele? Ah, esse aqui, ó. Eu acho que esse aqui também vai precisar do tal do pitagórico lá. Vai anotando lá de lá que eu vou apagar essa partezinha daqui. Pra gente fazer isso aqui. Isso aqui rapidinho já faz. Se chorar, não. Ó, Pitágoras pode apagar? Pitágoras pode? Espero. Pode ficar tranquilo que eu espero. O quê? Mas nunca teve para quem sabe isso, mas eu vejo que isso aí é matemática. Ah, será? Será, Márcia? Tem hora que eu fico pensando, aí tem hora que eu penso assim, Márcia, ó, pra vocês. Aí eu fico pensando assim, gente, uma prova para professores do Fundamental 1 e 2, no caso. Matemática é matéria comum.
não deve pesar a mão. Aí eu penso assim, não, isso aqui não, tá demais. Aí a hora que eu lembro que é a UFA, eu falo, não, tem chance. Estava esperando muito candidato. Vi não? É, porque tem uns que perdem a data de inscrição, né? Pagou, não pagou. Pagou, é. Estava esperando muito mais. Eu acho que o negócio de Mas tem a pontuação mínima? Tem pontuação mínima? Tem. Vai, roda do mesmo jeito. A concorrência é pouca, mas se você zerar, você roda. É. Sandra, terminou? Eu não sei, eu fico assim, com a pulga atrás da orelha, porque prova da UF concurso, eu fico sem saber o que faz. Assim, será que vai ser? Como assim? Será que vai ser? Será que eles vão pensar? Eles vão pensar tipo assim, não, gente, peraí, matemática de nível comum para todo mundo, eu não posso? Ou será que eles vão pensar, não, eu sou a UFO, eu não vou baixar a bola? Eu acho que Então, por exemplo, essa questão que a gente fez aqui, ela é uma questão para, vamos falar assim, tá num nível de UFO, né? Acho que até é fácil demais. Vamos lá, ó. Tô super curioso para saber essa prova, mais que vocês, eu acho. Um terreno tem a forma de um trapézio. Trapézio retângulo é aquele que tem ângulos retos. ABCD é o nome dele, tá certo? ABCD, ok? Conforme mostra a figura. E as seguintes dimensões. AB mede quanto? 25. BC, 24. CD, ai. Aqui 15? É isso mesmo? AB mede 25, BC mede 24. Ah, não, então não tem graça, não. Não tem, não. Eu achei que eu ia ter que achar a altura de novo, não vai, não. Essa aqui ficou sem graça demais. Tem tudo. Olha lá. Aí depois você vai falar assim, ó, olha aqui. Se cada metro quadrado desse terreno vale 50, qual que é o valor total do terreno? Então a gente calcula a área e multiplica por 50, não é? Vamos lá. Por que eu falei que não tem graça? Gente, ele te deu tudo. Aí... Vai perder. Perdeu a graça, perdeu não? Ó, base maior, você tem. Quanto que é a base maior? Só colocar lá no lugar. Base menor? Altura. Perdeu a graça, gente. Olha, só substituiu, aí, olha lá. A área do trapézio é 25, para adoçar, né? Vezes 24 sobre 2. Vamos lá? Pode passar a vara aqui? Pode ou não? 24 com 12. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 12. 25 mais 15 vai dar 40. Então ficou 40 vezes 12. Esquece o zero. Se você esqueceu o zero, 4 vezes 12. 48. Coloca o zero que você esqueceu. 480 metros quadrados? Só que a pergunta não é essa, não. O que é a pergunta? Cada metro quadrado vale 50. Então o que você vai ter que fazer? 480 vezes... Esquece o zero. Esquece o zero. 48 vezes 5. Esquece o zero, depois a gente coloca 2 zeros no final, não é? 5 vezes 8. Vão? 5 vezes 4. 20 mais 4. Quantos zeros você esqueceu? Coloque eles no resultado. Quanto deu? 24 mil. 24 mil. 24 mil. Gente, de novo. A gente não multiplicou 48 por 5.
multiplicar por 5 tem uma manha. Ensinei para vocês ontem, pra vocês fazerem rapidinho. Multiplica por 10 e divide por... Quer ver? Presta atenção. Ó, 48 vezes 10. 480. Dividido por 2, tá aí os 240. Aí depois a gente vai colocar os 2 zeros no final. Viu? Dividir por 2 é rapidinho. Beijo no coração, fiquem com Deus.